Alô, lotequeiros de plantão! Já temos o rateio oficial da Loteca Concurso 1173. Aí foi o placar oficial, final de todas as partidas. Tivemos 4 surpresas e 2 zebras. Já temos o rateio oficial. Loteca 1173 acumulou, não houve ganhadores na faixa dos 14 acertos. Ninguém acertou os 14 jogos. Tivemos 13 acertos, 4 ganhadores. 4 apostas acertaram 13 acertos e ganhou R$ 33.000, 632,55 para os 4 que acertaram. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1174. Estimativa de prêmio para 14 acertos é de mais de R$ 2.200.000. E o jogo 1 é o jogo da volta da final do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo, o Ceará venceu por 1-0, assistiu o jogo. No finalzinho, o Ceará fez um gol de pênalti e o Fortaleza teve um jogador expulso. Desde 2023 que o Fortaleza não consegue ganhar do Ceará. O ano passado decidiram o jogo da final em 2 empates, foi decidido nos pênaltis e o Ceará ganhou nos pênaltis por 3-2. Aqui, para mim, eu vou usar um duplo. Acredito que o Fortaleza fará de tudo para vencer esse jogo. E o Ceará pode jogar com certeza pelo empate, né? Vai jogar pelo empate e pode conseguir. Eu vou de empate e coluna 2 no jogo 1. Vou usar apenas 3 duplos nesse jogo. Jogo dificílimo aí entre Ceará e Fortaleza. Quem puder usar um triplo aí use. Será um jogo dificílimo. E o jogo 2 é a semifinal do Campeonato Brasiliense entre Capital e Ceilândia. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram. O Capital venceu em casa por 4-1. Agora, pela semifinal do Brasiliense, o primeiro jogo foi empatado, 1-1. Agora o Capital decide em casa. Fez melhor campanha no campeonato aí. A equipe, eu acredito aqui na vitória do Capital, que na primeira fase venceu por 4-1 Ceilândia. Favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 2. Jogo 3 será pela terceira rodada do Campeonato Amapaense. Essa equipe da Portuguesa enfrentará o Santos do Amapá pela primeira vez. É uma equipe nova aí. O Santos é mais tradicional. Mesmo sendo a terceira rodada aqui, eu acredito na força do Santos do Amapá, que já disputou a Copa do Brasil e tudo. Essas equipes não têm histórico de confronto, se enfrentarão pela primeira vez. Eu vou de coluna 2 no jogo 3, acreditando na força do Santos, que é mais tradicional, né? E a equipe é mais forte, na minha opinião. Ainda é muito início do Campeonato Amapaense, terceira rodada apenas. Vou de coluna 2 no jogo 3. É jogo também para quem puder usar um triplo, usar. Mas eu vou de coluna 2, vou usar apenas 3 duplos. Lembrando que depois da rodada do meio de semana, da Copa do Nordeste, dos campeonatos, eu venho com meus palpites na quinta-feira, porque haverá rodada nesse meio de semana, também na Liga das Nações. Então, após analisar esses jogos do meio de semana, darei meus palpites usando 5 duplos ou 3 triplos. Ainda vou analisar, dependendo do que acontecerá neste meio de semana. Aqui é coluna 2 nesse jogo 3. Jogo 4, final do campeonato sergipano entre Itabaiana e Confiança. Na primeira fase, as equipes fizeram as melhores campanhas. Confiança foi o líder e o Itabaiano vice-líder, invicto, com 5 vitórias e 4 empates aqui. Então, jogo dificílimo. Eles empataram na primeira fase em 0-0 e agora decidem o campeonato. O jogo da ida aqui, eu vou usar um duplo também. Vou de Itabaiana empate. Itabaiana, por jogar em casa, né? Vai tentar de tudo levar esse jogo aqui, vencer, para na volta ter alguma vantagem, né? A equipe que vem invicta, mas pega o Confiança, que é a equipe mais forte do campeonato. Jogo 5, jogo da volta final do Campeonato Catarinense entre Avaí e Chapecoense. Primeiro jogo 2-2 na Arena Condá. Chapecoense empatou, né? Essas equipes empatam muito, mas há 4 jogos que a Chape não perde para o Avaí. Um jogo dificílimo aqui, eu vou de empate seco, acredito que esse jogo irá para penalidades. Vou de empate seco aqui nesse jogo, sei da dificuldade aqui. Campeonato Catarinense talvez seja o estadual mais disputado do Brasil, porque as equipes do interior levam vantagem em cima das equipes da capital. Equipes como Chapecoense, Joinville, tem mais títulos do que Avaí e Figueirense, juntando todas as equipes do interior. O interior tem mais títulos estaduais do que
as equipes da capital. São dados, estatísticas aqui, pessoal, informações que estou dando preciosas para vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, comentem aí, pessoal, compartilhem o vídeo. Comentem aí quantos jogos vocês acertaram aí na loteca concurso 1173. Isso ajuda muito o canal aí a progredir. Digam se vocês estão gostando das minhas análises. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal para dar força aqui ao nosso canal aqui, Loteca rumo aos 14. E o jogo 6, entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco aqui, o jogo pelo Campeonato do Espírito Santo. É o Campeonato Capixaba. Jogo difícil aqui. A Desportiva Ferroviária precisa vencer, né? O primeiro jogo aqui foi empatado. E eu vou aqui usar um duplo nesse jogo. Jogo dificílimo. E vou de Desportiva Ferroviária e empate contra o Rio Branco do Espírito Santo. É mais tradicional, mas a Ferroviária aqui joga em casa e é favorito, na minha opinião. Na primeira fase fez uma campanha um pouco melhor. O mesmo caso aqui do jogo 7, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, Pantanal e Operário. Essas equipes se enfrentarão aqui pela terceira vez. O primeiro jogo aqui foi empatado. Na primeira fase, o Pantanal venceu o Operário. Então, na minha opinião, o Pantanal, mesmo tendo menos tradição do que o Operário, é favorito para levar esse jogo aqui. Fez melhor campanha e na primeira fase venceu o Operário. Então, fora de casa. Então, aqui é favorito o Pantanal, coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Imperatriz do Maranhão e IAP do Maranhão. Aqui é o primeiro contra o sexto colocado, é um jogo atrasado. Pode ser que esse jogo seja até substituído pela Loteca, ainda não sei, porque tem muitos jogos atrasados no Campeonato Maranhense, então é difícil saber aqui. Mas aqui o Imperatriz é favorito para esse jogo, coluna 1 no jogo 8. O Imperatriz é o líder do Campeonato Maranhense, claro que tem dois jogos a mais, mas é a melhor equipe aqui, coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Campeonato Brasiliense, semifinal, jogo da volta. Primeiro jogo surpreendeu a todos, é claro que é um clássico. O Gama venceu por 3-0 e abriu uma grande vantagem na primeira fase do Campeonato Brasiliense. O Brasiliense venceu o Gama por 2-0 jogando em casa e agora vai ter que buscar uma vitória histórica por 3-0 ou mais para se classificar aqui. Eu não tenho certeza se o critério do Campeonato Brasiliense, se o Brasiliense, como foi líder na primeira fase, vencer por 3-0 se classifica. Vou atrás dessa informação, ou se precisa vencer por 4 gols. Eu acho que se der 3-0 ou 4-1, se o Brasiliense conseguir devolver os 3 gols de diferença, vai para os pênaltis. Mas com tudo isso é um desafio muito difícil. Acredito que o Brasiliense vence o jogo. Essas equipes não empatam há muito tempo. Sempre uma das duas ganha. É um clássico muito pesado no Distrito Federal aqui, no Campeonato Brasiliense. Então, vou de coluna 1 no jogo 9, independente aqui do que vai acontecer, se o Brasiliense vai conseguir ou não a classificação, mas acredito que vença o jogo. Não sei se vai conseguir tirar a diferença de 3 gols, mas eu acho que vence o jogo. Vou de coluna 1 no jogo 9. O Brasiliense foi a melhor equipe do campeonato. Na primeira fase venceu o Gama por 2-0 e nesse jogo da ida surpreendeu a vitória do Gama, expressiva, por 3-0. Então ficou difícil para o Brasiliense, mas acredito que vai buscar essa vitória aqui. É um clássico muito pesado em Brasília aqui, no Distrito Federal. Brasiliense e Gama, coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Vitória da Bahia e Bahia aqui, é o Bavi. Jogo da volta é a final do Campeonato Baiano. Primeiro jogo o Bahia venceu por 2-0. O Bahia vem muito bem na Copa do Nordeste, já está na fase de grupos da Libertadores, já passou pelas 3 fases da pré-Libertadores. Venceu o primeiro jogo aqui, vai tranquilo. Acredito num empate aqui, o clássico. O Bahia vai jogar pelo empate, pode perder até por um gol de diferença. E eu acho que o empate é mais provável que coluna do meio no jogo 10. Jogo 11 é pelas quartas de finais da Liga das Nações da Europa aqui. Haverá um jogo neste meio de semana, é o jogo da ida entre Croácia e França. E o jogo da volta está na Loteca, acontecerá neste domingo. A França jogando em casa aqui, pelo histórico, é favorita. Eu vou de Croácia, eu vou de França, aliás, da coluna 1 no jogo 11, favorito, independente de onde jogo, mas a França em casa é bem mais forte, coluna 1 no jogo 11. Né? Vou acompanhar o jogo do meio de semana, como disse a vocês. Caso aconteça algo de diferente, mudarei o palpite aqui, porque eu vou vir com novos palpites na quinta-feira aqui. Jogo 12,
Irlanda e Bulgária. Aqui são equipes que brigam para se manter aqui, não é um jogo do mata-mata não, para se manter nessa elite aqui da Liga das Nações. A Irlanda é favorita para jogar em casa, são equipes que empatam muito, então tem que ficar esperto aqui. Eu vou de coluna 1 na Irlanda, mas com o pé atrás, viu? Aqui a probabilidade da empate também é muito grande. Vou de coluna 1 no jogo 12, mas quem puder usar um empate aqui, vá de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 13, Alemanha e Itália. Também pelas quartas de finais da Liga das Nações. Primeiro jogo ocorrerá neste dia 20 aqui no meio de semana. Será na Itália. E esse jogo da volta, a Alemanha é favorita. O último jogo entre Alemanha e Itália. Grande clássico mundial aqui. São 8 títulos de Copa do Mundo em campo aqui. 4 da Alemanha e 4 da Itália. São duas tetracampeãs. Então, eu vou de coluna 1. A última vez que se enfrentaram na Alemanha. A Alemanha venceu pela Liga das Nações a Itália por 5-2. Coluna 1 no jogo 13. E o jogo 14, o histórico aqui totalmente favorável. É quartas e finais também da Liga das Nações entre Portugal e Dinamarca. Totalmente favorável os números para o Portugal aqui. Nos últimos confrontos, Portugal venceu todos os jogos aí. Faz um tempinho que as equipes não se enfrentam, né? Alguns anos. Mas Portugal jogando em casa é favorito. Lembrando também, irão se enfrentar no meio de semana e Dinamarca em casa, né? E aqui será o jogo da volta. Vou de Portugal, coluna 1 no jogo 14. A princípio, são esses os meus palpites e dados estatísticos que tenho até agora. E boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14 pontos. Jamais desistiremos.